Você sabia que um político sem autoridade digital pode perder espaço para quem tem menos experiência do que ele, mas se posiciona de forma mais efetiva? Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode ajudar o político a construir uma autoridade digital. Confia na tia da estratégia parlamentar. Seja bem-vindo ao canal Estratégia Parlamentar. Eu me chamo Gisele Metter e atuo com políticos e assessores há mais de 6 anos. E uma coisa que eu percebo muito é que existem políticos que acreditam que somente por ter a autoridade de um mandato ou de um legado político já é suficiente para que ele tenha autoridade no digital. Isso não é verdade. Ter autoridade fora do digital nem sempre é sinal de que você vai entrar no digital e construir automaticamente essa autoridade. Por quê? Porque o digital ele é diferente. A autoridade, a construção de toda essa autoridade, ela é diferente. Então, é preciso que você tenha consciência disso e que o político também tenha consciência. Porque senão ele não entende que só pelo fato de ele ter relevância para ter sido eleito fora do digital, vai automaticamente transferir a autoridade para o digital. E isso não acontece. Então, é importante que primeiro exista esse alinhamento e o político tenha essa consciência de que ele precisa perceber que é necessário fazer essa construção, é necessário ele entender que ele precisa perceber a autoridade digital diferente da autoridade que ele construiu ao longo de toda a jornada política. Esse é o primeiro passo, porque se ele não entender isso, se você não fizer o político entender isso, não vai ter jeito de construir autoridade digital. Outra coisa é entender que a internet amplifica a imagem do político. Por isso que a gente fala tanto em produção de conteúdo, por isso que a gente se preocupa tanto em trazer sempre uma consistência, uma constância para o político. Por quê? Porque a internet ela amplifica a imagem do político. Então, se ele tem a autoridade fora do digital, eu começo a construir a autoridade do digital, logo essas duas coisas se juntam e amplificam a imagem. Então, é importante que ele tenha consciência disso e que, para construir uma autoridade no digital, eu preciso entender sobre controle de narrativa. E quando eu falo controle de narrativa aqui, eu não falo de forma pejorativa. Infelizmente, a palavra narrativa dentro da política ganhou um cunho pejorativo. E quando eu falo em narrativa, é você dominar as suas histórias. É dominar o que falam de você, é dominar o que pensam sobre você, ou pelo menos trabalhar para que isso aconteça. Isso é dominar narrativa. E quando você fala em construção de autoridade no digital, você precisa dominar a narrativa daquilo que diz respeito ao político. E ele precisa estar ciente disso também. Porque se ele não estiver ciente, ele não vai ajudar você a criar essas narrativas que favorecem a autoridade dele. E como é que você constrói a autoridade? Você tem que saber que ela é ligada a duas coisas: a credibilidade e influência. Então, o político ele precisa gerar credibilidade. Então, ao gerar credibilidade, ele aumenta a reputação dele, que fortalece a autoridade digital. Tá vendo que as coisas acabam interligando? E também ele ter influência, porque um político que não influencia digitalmente não pode dizer que tem autoridade. A autoridade não é só mostrar o político lá no evento, mostrar ele palestrando, mostrar ele discursando no microfone e tal. Não é só isso. É você também influenciar pessoas. Então, a autoridade digital é o poder de influenciar pessoas e é o poder de gerar credibilidade para influenciar essas pessoas. Então, precisa construir conteúdo e sim, muito focado em construção da autoridade digital. Eu tenho uma metodologia de ensino que eu falo justamente isso, e dentre um dos pilares, eu tenho a construção de autoridade. E existem diversas formas de criar autoridade. Então, precisa ter essa consciência de que a autoridade é um dos pilares de conteúdo que precisa trazer para o perfil político, mas com tudo isso que eu te falei aqui. Então, como é que eu construo essa autoridade? Primeiro, com publicação consistente. O político que posta hoje, some, volta daqui uma semana, tem uma, sabe, não é consistente, não tá lá todo dia, ou pelo menos de forma mais consistente no feed das pessoas, dificilmente vai ter relevância. Um político sumido perde relevância no digital. E não adianta querer aparecer só em período de eleição, porque vai ficar cada vez mais difícil. Então é importante manter essa consistência. A consistência ajuda na construção da autoridade. Segunda coisa é a opinião bem fundamentada. O político não pode falar de improviso na internet. Antigamente, podia se falar de improviso porque não existia um celular próximo, não existia ali gravações que vão com cortes direto para a internet. Então é importante ter essa consciência de que você precisa ter opinião bem fundamentada. Não é abrir a câmera e falar o que quiser. Você precisa dar, ou se você assessora um político, você precisa passar informações para o político, você precisa já mandar um roteiro bem estruturado, por mais que ele não siga
por mais que ele olhe ali e desenvolva da ideia dele, mas já não é algo no improviso, você entende? Eu tenho clientes que gostam que eu passe só tópicos para o roteiro, ou que os outros que eu faço totalmente o roteiro e ele muda do jeito que ele quiser. Então é importante que você tenha essa consciência, mas opinião bem fundamentada é necessário. Outra coisa são provas sociais. É muito melhor eu ter alguém falando bem de mim do que eu ficar me pavoneando e falando bem de mim, porque eu sou ótima, porque isso, porque aquilo, não. Agora, quando alguém fala, olha só, Gisele é ótima, Gisele é legal, eu gosto muito do conteúdo dela e tudo mais, isso é uma prova social. E prova social é importante no digital, não só no digital, fora do digital. Pode considerar uma indicação que você fez, alguém que você falou muito bem, isso é prova social. Então é importante trazer isso, porque isso também constrói autoridade. Se você pede indicação para uma pessoa de um profissional, um dentista, e essa pessoa indica o dentista e fala, olha, é muito bom, é uma pessoa, ele faz o tratamento, não dói, isso e aquilo, ele já chega com uma certa autoridade, você já vai buscar ele, vendo ele com uma certa autoridade, é a mesma coisa. Por isso que trazer provas sociais, pessoas falando, e não precisa ser necessariamente em vídeo, pode ser um print de um comentário da internet, pode ser um print de WhatsApp, enfim, isso é importante, isso é legal, isso ajuda na questão de criação de autoridade. Outra coisa que eu gosto muito é transferência de autoridade, é eu trazer foto do político com outra autoridade maior que ele para fazer essa transferência de autoridade. E isso é bem legal de se trabalhar. Outra coisa é trazer informação, conteúdo educativo, conteúdo informativo, conteúdo que ensina as pessoas. Por quê? Eu me torno uma autoridade também trazendo conteúdo útil para as pessoas. Isso tudo fortalece demais a reputação do político. Eu acho que se os políticos entendessem que, primeiro, não existe automaticamente uma transferência de autoridade fora do digital, direto para o digital, se eu não trabalho de forma consciente para essa construção. Então, primeira coisa, não é porque eu fui eleito que eu já sou uma autoridade no digital. Muito pelo contrário, existem políticos que são quase ignorados no digital porque tem uma produção ali muito medíocre. Outra coisa é entender que eu preciso ser consistente, estar na vida das pessoas, eu preciso trazer opinião bem fundamentada, eu preciso trazer prova social e eu preciso trazer conteúdo útil para as pessoas. Porque aí elas vão olhar e vão buscar no conteúdo do político e vão perceber cada vez mais ele como uma autoridade, porque ele é um formador de opinião, porque ele traz informações, porque quando o político ensina ou informa, ele também acaba aumentando a autoridade dele. E tudo isso ajuda na reputação, porque se vier uma gestão de crise lá na frente, ele vai ter lastro de reputação. Por quê? Porque ele construiu a autoridade dele. Então tudo isso é muito importante. E o que prejudica a autoridade também de um político? Que isso você também precisa saber, né? É importante você saber o que fazer, mas também é importante saber o que não fazer. Primeiro, sumir das redes. Sumir das redes, e quando eu falo em sumir das redes, eu não falo em não postar, porque o que eu vejo muito em criação de conteúdo político, quando o político não quer postar, a equipe, coitada, que não tem o que fazer, mas precisa produzir conteúdo, começa a colocar um monte de card. Card. Isso também é o político sumir das redes. Por quê? As pessoas são sociais, elas querem contato humano, elas querem ver o político falando, elas querem ouvir a voz do político. Então isso é sumiço. Deixar o político muito longe das redes, sabe? Sem gravar um vídeo, nem nada. Hoje, no contexto que nós estamos falando hoje, faz diferença. Eu não consigo mais construir a autoridade de um perfil político sem levar o político para as redes. É importante, aí vem outra questão. É óbvio, eu poderia falar muito sobre isso, vou até gravar um vídeo sobre esse tema, que é o político como criador de conteúdo. Ele precisa entender que ele precisa criar conteúdo para trazer resultado. Ele precisa criar conteúdo para aumentar a autoridade dele no digital. Ele precisa criar conteúdo para que ele possa ter reputação, ter lastro de reputação, e isso é muito importante. Outra coisa é resposta impulsiva e não pensada. Isso também prejudica demais a autoridade de um político. Eu sei que quando a gente fala em perfil político, existem pessoas que acabam comentando e falando, e porque é mais do mesmo, isso e aquilo. É importante ter um treino de equipe, é importante que o político não seja impulsivo, porque isso vai prejudicar a ele. Porque ele está nas redes dele tratando uma pessoa mal, ele está nas redes dele tendo uma resposta mais ríspida. E as pessoas, de um modo geral, não vão entender quem é aquela pessoa, elas só vão olhar quem é o político. Porque quem é a pessoa que fez o comentário? Mas o político eu sei quem é. Então é importante ter essa gestão de resposta, é claro, você não vai deixar uma pessoa xingando um político, aí você vai apagar. Alguns conteúdos você vai ocultar também, mas alguns conteúdos que não dá nem para você ocultar e nem você apagar, mas pode ser um pouco incômodo, saber como responder e ser muito honesto, ser muito direto, ser muito verdadeiro. Acho que isso ajuda muito na construção da autoridade, não ter medo. E outra é o foco exagerado na autopromoção.
em conteúdo de valor, sabe? Aquela coisa, sem conteúdo de valor, sabe aquela coisa assim, porque não, vamos postar um monte de foto político aqui, político lá, blá, blá, blá. Cara, não dá certo, não dá certo. É importante pensar que, é óbvio que eu preciso trazer alguns conteúdos de autopromoção, isso é fato, e eles são os que menos engajam, mas eu preciso trazer às vezes, só que ficar só nisso, as pessoas vão cansar, porque rede social não é sobre o político, é sobre as pessoas, e é esse tipo de conteúdo que você precisa trazer para criar autoridade. Então, eu acredito que com todo esse conteúdo, com tudo isso que eu te passei agora, você já tem boa parte daquilo que precisa para começar a pensar sobre o que realmente é construir autoridade no digital. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui também no canal para receber mais conteúdos como esse. Um abraço e até breve! Confia na tia da estratégia parlamentar.